Olá pessoal, meu nome é Bárbara Centelhas, sou engenheira agrônoma e cofundadora e CEO da Agrimet. Estamos de volta com o ClimaCast, que é uma iniciativa do RTC juntamente com a Agrimet, para fazer uma atualização quinzenal sobre as projeções climáticas e as previsões de tempo, Então, temperatura e chuva para as principais regiões produtoras do Rio Grande do Sul. Bom, pessoal, dando início à nossa análise do ClimaCast de hoje, como sempre, quando a gente traz o primeiro ClimaCast do mês, nesse caso, apesar da gente já estar aí encaminhando para o final do mês, a gente faz uma análise aqui das condições, das projeções climáticas, voltada principalmente ao fenômeno El Niño Oscilação Sul. A gente vê que tem se comentado muito sobre a possibilidade de uma laninha, o que isso quer dizer, como isso reflete aí no estado do Rio Grande do Sul. Então, a gente sempre traz esse quadro aqui, mostrando como que está a anomalia da temperatura da superfície do mar no Pacífico Equatorial, na região 3.4. Então, é a região onde a gente identifica essa anomalia que pode ser tanto positiva, ou seja, um aquecimento desse oceano, quanto negativa, que representa um resfriamento. E a gente observa como que essa anomalia está se comportando para a gente entender quais fenômenos climáticos a gente tem uma probabilidade de ocorrer. Então, a gente tem escutado muito na mídia sobre o retorno da laninha. Uma informação muito importante que a gente precisa ter em mente é que para esse fenômeno se confirmar, apesar de a gente já ter aqui alguns indícios, a gente vai ver isso mais para frente, vocês já estarem sentindo aí na região um período mais seco, a laninha ela só se confirma depois de 5 trimestres móveis aí com anomalias abaixo de -0,5. Então, a gente já teve agosto com uma anomalia de -0,5, setembro agora atualizou para -0,7, e aí a tendência que a gente observa é que os próximos 3 meses sejam com essas anomalias abaixo de -0,5, mas a gente ainda não tem essas informações, então não é possível afirmar a existência já da laninha, mas há uma grande possibilidade dela ocorrer. Alguns institutos de previsão estão dizendo que ela pode ser uma laninha moderada, talvez não tão intensa quanto foi a da safra 2021, mas a gente precisa observar aí os próximos meses para ver de fato o que vai ocorrer. Essa informação é do NOAA, do Instituto de Pesquisa lá dos Estados Unidos, mas a gente também avança para outros modelos que agora fazem uma predição, uma previsão do que pode se esperar aí para os próximos trimestres. Tá? Então, a gente olha aqui o IRI, que é da Universidade de Colômbia, mostrando que desde agosto, setembro, a laninha vem ganhando aí na maioria dos modelos, tanto nos modelos dinâmicos quanto nos modelos estatísticos, a tendência dela acontecer. Quando essa imagem aqui da esquerda ela é traduzida num gráfico de probabilidade, que é a da direita, a gente observa que agora, atualizado em novembro, que a probabilidade para a ocorrência da laninha está muito alta. No trimestre de novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, até abril, que começa a ganhar força de novo a probabilidade de ocorrência de neutralidade. E focando bastante aqui no trimestre que a gente está, que é novembro, e no próximo, dezembro, probabilidades acima de 90% da ocorrência desse fenômeno, que é um fenômeno que preocupa a região, a gente sabe disso, e não é só o modelo do IRI que está apontando para isso. Se a gente olhar aqui o ECMWF, que é o modelo europeu de previsão, ele mostra também isso, que até fevereiro, mais ou menos, mantém todos os modelos indicando uma probabilidade de laninha. O BOOM, que é o modelo australiano aqui à direita, também com esse indicativo. Então, isso realmente mostra que a laninha vem ganhando força e que as chances desses próximos 3 meses, 3 trimestres que faltam para que ela se consolide, realmente sejam de laninha, tá? Então, a gente sabe que isso tem um impacto na região, principalmente no regime hídrico, no regime de chuvas. A gente observa aqui um comparativo de 5 modelos diferentes, então do INMET, do CPTEC, do IRI, do ECMWF e do NOAA, e todos indicam aí que pro próximo trimestre, então no trimestre novembro, dezembro e janeiro, a probabilidade aqui é de anomalias negativas para o estado do Rio Grande do Sul, ou seja, chuvas abaixo do normal, alguma coisa aqui em uma região que o INMET indica chuvas dentro da normalidade, mas no geral o estado todo com anomalias negativas, tanto para o INMET quanto para o CPTEC, quanto na análise do IRI, do SMWF e do NOAA. Então,
Isso é um consenso entre os modelos que a gente está vendo aqui, né? São modelos de diversas empresas e instituições de previsão. Então, todos eles indicam, convergem para essa anomalia negativa, que é algo que já vem se observando, né? Então, quando a gente olha aqui como que foi a anomalia, então esses dois primeiros gráficos da esquerda, quando a gente olha como foi a anomalia de chuvas em outubro, a gente vê que já foi anomalias negativas, né, e até intensas, com exceção em algumas regiões ali para cima, né, que estão em azuis, então com algumas anomalias positivas. Mas quando a gente chega no primeiro decêndio aqui de novembro, a gente já observa uma situação até um pouco ao contrário, uma anomalia negativa, né, então chuvas abaixo do normal, não tão intensas quanto no mês de outubro, por enquanto, e algumas regiões ali no noroeste centro, centro-sul, indicando aí até uma anomalia levemente positiva dentro do normal. Então, isso já indica que estamos com regimes de chuva abaixo do normal, do que é esperado para a região na época que a gente está aqui, né, no mês de outubro, novembro, e provavelmente o que a gente vê aqui na previsão para dezembro também. Então, os mapas, né, aqui do dia 15 do 11, já indicando o nível de armazenamento de água no solo relativamente baixo, né, para o estado como um todo, algumas regiões aí com condições mais críticas, aqui no sul, no centro-sul, né, mas praticamente o estado todo com condições de razoável para baixo. Quando a gente vem para o dia 25, já olhando previsão, né, a previsão é que entre um volume de chuva, que melhore o armazenamento de água no solo, mas mais na região aqui do noroeste do Planalto, né? Então, o noroeste centro também, deixando mais a região centro-sul aqui em condições mais desfavoráveis. Quando a gente avança para o dia 5 do 12, isso já muda, né? Então, esse armazenamento que estava com águas amplamente disponíveis do solo para a cultura, isso já muda, né? Esse cenário já muda. A gente já vê aqui na região noroeste centro já sofrendo o impacto aí do armazenamento, já caindo para razoável. E aí, quando a gente vem para o dia 15 do 12, que é até onde mais ou menos a gente tem a previsão dos 30 dias, que também é do NOAA, a gente já vê que grande parte do estado volta para armazenamento de chuva razoável, né? Só com algumas regiões aqui, uma parte do centro-sul, uma parte aqui do noroeste, norte, indicando níveis razoáveis, né? Então, a gente vê que tem aí uma previsão de chuva que vai trazer uma melhora no armazenamento, mas ainda não é o armazenamento ideal para a condição de crescimento das culturas. Bom, quando a gente olha isso em termos de acúmulo de chuva, né, principalmente, a gente vê aqui que para o noroeste, no geral, estão com chuvas abaixo, né, acima, na verdade, de 100 milímetros, com exceção aqui para São Luís Gonzaga. Então, São Luís Gonzaga com uma previsão de 90 milímetros de chuva para os próximos 30 dias. Santa Rosa já melhora um pouco, a gente tem um pouco de um volume maior aí sendo previsto, né, com uma chuva aqui para todos os locais. A gente vai ver essa chuva que está prevista para o dia 17 e 18, então aqui prevendo 112 milímetros para os próximos 30 dias. Campo Novo também, né, Campo Novo apresentando um volume até mais alto do que as outras duas cidades ali que representam a região, né, então de São Luís Gonzaga, de Santa Rosa. Agora Campo Novo mostrando então 128 milímetros. Quando a gente avança para a região do Planalto, a gente continua observando chuvas acima de 100 milímetros, mas com grande parte aí desse acúmulo nessa data aqui, do dia 18, então mostrando 124 milímetros para os próximos 30 dias. Sarandi, muito parecido, né, então de novo aqui no dia 18, um acúmulo significativo, acima de 40, chegando a 50 milímetros, e dando uma soma total de 119 milímetros para os próximos 30 dias. Não Me Toque tendo uma redução aí no volume, né, ainda acima de 100, mas já com 110 milímetros acumulados até o dia 16 de dezembro. Ibirubá já começa também a reduzir, né, então a gente vê essa tendência que conforme a gente vai ficando mais próximo do centro-sul do estado, vai se reduzindo aí esses volumes de chuva, mas ainda se mantendo em um volume bom, acima de 100 milímetros. Então, Ibirubá com um acumulado de 104 milímetros previsto. Panambi, que já é na região noroeste centro, né, a gente vê também um acúmulo de 100 milímetros, mas aí os próximos locais, como Cruz Alta, também mantendo 100 milímetros, com o pico de chuva no dia 18 do 11, e alguns outros aí ao longo do mês.
acumulando também 100 milímetros. Quando a gente vai para Tupanciretã, a gente já vê uma redução de novo no volume, né? Então 10 milímetros a menos do que Cruz Alta e Panambi, chegando a 91 milímetros de previsão. Júlio de Castilhos, bem parecido com Tupanciretã, então mostrando aí um acumulado em torno de 93 milímetros, mas a gente observa que todas essas regiões ainda continuam com esse pico de chuva no dia 18 do 11, então é o que é esperado para todos esses locais. E quando a gente vem para a região centro-sul, o volume de novo, né, reduz, então a gente sai de uma escala de 100, acima de 100 milímetros ali para o noroeste, Planalto, no noroeste centro ficando entre 100 e 90 milímetros, e quando a gente vem para o centro-sul, a gente vê que agora São Cepé tem uma previsão de acumular 85 milímetros e a chuva que está prevista para o dia 18 do 11 já não é um volume tão significativo quanto para os outros locais. A mesma coisa para Caçapava do Sul, então Caçapava tem até uma redução aí na chuva do dia 18, que se equipara a uma chuva prevista lá no final do mês de dezembro. Então também prevendo acumular em torno de 83 milímetros nos próximos 30 dias. Bagé, com um volume um pouquinho mais elevado, né, de 86 milímetros, mas se acumulando mais no fim do mês, no começo do mês de dezembro, na verdade, né, no fim do período da previsão, esse volume. E por fim, Arroio Grande, trazendo o menor volume aí previsto de todas as regiões analisadas, com 69 milímetros previstos de ser acumulado, e no dia 18 praticamente não tendo aquele pico que nós estávamos prevendo nas outras regiões, e acumulados realmente bem baixos quando comparado com as outras regiões do estado. Bom, pessoal, por hoje é isso, né? Fiquem aí ligados no próximo ClimaCast, se inscrevam no canal, que nós vamos sempre estar trazendo novas informações referente a clima, as projeções climáticas e como isso impacta as culturas que estão presentes no campo. Muito obrigada!